Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.71 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir ao vídeo. Então, é o seguinte, esse exercício é sobre velocidade relativa. E isso é um assunto um pouquinho, como que eu posso dizer, bugante, Ele buga a mente da gente, tá? Então, eu vou fazer ele aqui bem devagar e vou fazer a letra A de duas formas diferentes, tá? Então, vamos lá, Um aviador decola e ajusta sua proa diretamente para o oeste, mantendo uma velocidade constante de 220 km por hora. Em relação à massa de ar. Após um período de voo de 0,500 horas, ou seja, 30 minutos, meia hora, ele observa que sua posição real em relação ao solo é de 120 km a oeste e 20 km ao sul do seu ponto de partida original. Com base nessas informações, resolva. Letra A. Determine o vetor velocidade do vento. Calcule o módulo, a direção e o sentido. O vetor velocidade do vento que ele está falando aqui, no caso, em relação à Terra, tá? Determinar o vetor velocidade do vento em relação à Terra. E o seguinte, vou diminuir um pouquinho aqui, só para vocês verem que eu já anotei os dados aqui. Eu coloquei a velocidade do avião em relação ao vento, que é o que ele diz aqui, é uma velocidade constante de 220 km por hora em relação à massa de ar, tá? Essa massa de ar eu estou chamando de vento. Então, a velocidade do avião em relação ao vento é 220 km por hora. E após um período de voo de meia hora, 0,5 horas, ele observa que sua posição real em relação ao solo é de 120 km a oeste e 20 km ao sul. Então, eu estou colocando aqui x como 120 km e y como o 20 km, E t aqui é a meia hora, tá? Então, vamos começar aqui, que ele fala que essa velocidade de 220 km por hora, ou seja, a velocidade do avião em relação ao vento, é a oeste, tá? Diretamente a oeste. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, como é 120, eu vou tentar fazer aqui com uma certa proporção, tá? Apesar da gente resolver normalmente usando só letras, Que é o que a gente vai fazer aqui também, mas eu vou colocar aqui os vetores de um tamanho aproximado do que deveria ser, tá? Só para a gente ter uma noção maior aqui de como que isso vai ficar, tá? Então, 220, eu vou considerar que cada quadradinho desse daqui, cada quadradinho desse daqui tem lado 20. Então, 220 seria 11 quadradinhos, Então, eu vou fazer aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, deixa eu só ter certeza aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso. Então, esse daí seria um vetor, de 220 km por hora, tá? Vou chamar esse daqui de VAV, que é a velocidade do avião em relação ao vento, tá? Beleza. Outra coisa, Vamos discutir aqui o seguinte. Note que está tudo em horas e em quilômetro por hora, certo? E em quilômetro aqui também. Eu preciso passar para metro por segundo? Não, não preciso, porque já está tudo nesse tipo de unidade, tá? E eu vou dar a resposta com essa unidade também, beleza? Com quilômetros e hora, tá? Então, a gente pode deixar desse jeito, beleza. Agora, outra coisa que ele fala, que ele, se movimenta, deixa eu ver aqui, 120 km a oeste e 20 km ao sul. Eu estou considerando que oeste é para a esquerda, leste para a direita, norte para cima e sul para baixo, tá?
Então, se ele andou 120 quilômetros a leste, né? A oeste vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 vai ser 6 quadradinhos, porque cada quadradinho é 20 quilômetros. Então, vai ser uma coisa assim, né? Esse daqui é o x, tá? O vetor x. E ele anda 20 para o sul. Então, vai ser esse vetorzinho aqui apontando para baixo, tá? Tentar fazer ele mais reto aqui. E vai ser um quadradinho só. Então, esse daqui é o vetor y. O vetor que ele andou mesmo vai ser esse r aqui, tá? Aí, beleza. Vamos pensar o seguinte agora, tá? Esse r aqui, né? O módulo dele, ou seja, o comprimento dessa seta aqui, né? Ela vai dar próximo de 120, né? Por quê? Vai ser um pouquinho maior aí do que esse x aqui, né? Por quê? Porque o 20 é muito pequeno, tá? Quando você levar o 20 ao quadrado aqui, o 120 ao quadrado vai ganhar muito, tá? 120 ao quadrado é muito maior do que 20 ao quadrado, beleza? Então, esse vetor aqui, depois você tira a raiz quadrada, né? O módulo dele, que você sabe, né? Que isso aqui é um triângulo retângulo, então preciso pegar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada disso, a gente vai ter uma coisa bem próxima do 120, só que maior. Então, né, em vez de fazer aqui um vetor, né, como que eu posso dizer, para a velocidade aqui direto assim, eu vou fazer o seguinte, ó. O vetor velocidade, né, o vetor velocidade, que velocidade vai ser essa? Essa velocidade que eu vou calcular aqui é a velocidade do avião em relação à Terra. E eu estou dizendo que ele é nada mais, nada menos, tá? Que o vetor r dividido pelo tempo. Que tempo é esse? Essa meia hora aqui. Porque ele fala o seguinte, ó, que depois dessa meia hora, o avião se encontra a essa distância aqui, tá? Ele se encontra a essa distância aqui, ó, que é 120 aqui para o oeste e 20 para o sul. Então, ele vai estar nesse ponto. Então, isso em relação à Terra, né? Se ele está nesse ponto aqui em relação à Terra e a gente está mexendo com velocidades constantes, a gente pode falar que a velocidade do avião em relação à Terra foi isso, né? Ele fez esse vetor nesse intervalo de tempo, tá? Que é a meia hora aqui, ó, o 0,5 horas, beleza? E, né, a velocidade, ela é tangente à trajetória, né? Se a trajetória, né, foi essa daqui, não estou dizendo que é a trajetória, mas o vetor deslocamento, então o vetor velocidade vai estar em cima desse cara, tá? Vai estar em cima desse cara aqui, beleza? Então o vetor velocidade vai fazer o mesmo ângulo, esse vetor velocidade aqui, ó, tá? Que é o vetor velocidade aí resultante, tá? Beleza, então. O R, né, ele vai ser alguma coisa um pouquinho maior que 120, o módulo dele, como eu disse, lembra? Só que ele está dividido pelo tempo, né? Aí você pensar, então ele vai diminuir. Não, por quê? Seria como se a gente fizesse 120 dividido por 0,5, né? Porque o tempo é 0,5, ó. Tá aqui, né, ó, mas tá escrito aqui, ó, 0,5 horas, tá? Então, 120 dividido por 0,5 é 240, tá? Você pode verificar isso fazendo o seguinte, 120 sobre 1 e meio, né, é 1 sobre 2. Isso daqui vai ser 120 sobre 1, né, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda,
você vê que isso dá 240 quilômetros, tá? Então, seria 240 quilômetros por hora, né? É mais do que isso, porque como eu disse, né, o R é maior do que o X, tá? É um pouquinho a mais, não é muito a mais. Então, para poder fazer isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar isso daqui e vou fazer um vetor um pouquinho maior aqui, ó, tá? Um pouco. Eu vou fazer ele com 13 quadradinhos, tá? Porque 240 seria 12 quadradinhos, então viria até aqui, né? Já que esse aqui tem 11. Eu vou fazer com 13 porque é um pouquinho maior do que 240, tá? Mas esse vetor, como eu disse, ele tem que estar inclinado, tá? Então ele tem que estar mais ou menos aqui, ó, com a mesma inclinação desse cara, tá? Então vou pôr ele aqui assim, colocando os dois com o mesmo início, tá? Beleza. Esse daqui eu vou trazer ele mais para cá, tá? Deixa ele quieto aí, porque aqui em cima é em relação à velocidade. Aqui é a posição, tá? Aqui é o deslocamento. Então, essa velocidade aqui, esse vetor velocidade, ele é a velocidade do avião em relação à Terra, né? Como eu já tinha dito. E quem que fecha esse triângulo, né? Que vetor que fecha esse triângulo? O vetor que fecha esse triângulo é o vetor velocidade do vento em relação à Terra. Note que a gente vai ter, ó, que esse mais esse é igual a esse, tá? Então, e faz sentido, né? Porque a velocidade do avião em relação à Terra é a velocidade do meio, né? Como eu falava antes, a velocidade do meio. Então, é a velocidade do vento em relação à Terra. O meio é o vento, né? Mais a velocidade do objeto, né? No caso, o avião, em relação ao meio, que é o vento, tá? Então, a gente tem esse vetor aí, tá? E note que, por construção, né? Esse ângulo θ aqui é o mesmo que esse ângulo θ aqui, tá? Então, beleza. Agora vamos começar a fazer. Agora que, de verdade, eu vou ramificar aqui as coisas, tá? Então, só para deixar claro aqui, ó, o meu eixo Y aponta para cima, né? Minhas coordenadas. E o eixo X para a direita, tá? Então, eu vou fazer primeiro de uma forma vetorial, tá? Vetorial. Então, vamos lá, né? Vetorialmente. O R, o vetor R, né? Esse vetor aqui, ele simplesmente vai ser um vetor menos x e chapéu menos y j chapéu, né? Por quê? Porque ele tem comprimento x aqui, ó, no eixo x, e ele aponta no sentido negativo do eixo x, já que o x aponta para a direita, ele aponta para a esquerda, então é menos. E o vetor aqui no y, né, ele aponta para baixo, enquanto o eixo y aponta para cima, então é menos yj chapéu, beleza? Então esse aqui é o vetor R. E lembra que eu falei, né, que o vetor velocidade do avião em relação à Terra era R dividido pelo tempo? Então, esse vetor aqui, ele nada mais é do que menos x sobre t e chapéu menos y sobre t j chapéu. Então, esse vetor é isso aí. Acabou, certo? Beleza? Então tá. A gente tem aí esse vetor velocidade do avião em relação à Terra, tá? E como que é o vetor VAV aqui, né? Vetor velocidade da
do avião em relação ao vento. Ele falou que a velocidade do avião em relação ao vento é esse 220 km por hora, certo? Só que esse vetor velocidade, ele está totalmente em x, né? Ele não tem componente y, né? Ele está totalmente horizontal aqui. Ele aponta no sentido oposto do eixo x positivo, então ele é negativo, certo? E o módulo dele é o que eu chamei da velocidade do avião em relação ao vento, né? Esse cara aqui, ó, tá? Então a gente tem que esse vetor é isso e ele aponta no eixo x, então ele é I chapéu. Show de bola, né? Então agora tá muito fácil resolver, tá? Porque a gente tem essa expressão aqui, ó. A gente tem isso. Beleza? Então é só eu pegar esses outros dois vetores e substituir eles aí. Então eu vou ter menos x sobre t e chapéu menos y sobre t j chapéu. Isso é igual a o que eu quero saber, que é o vetor velocidade do vento em relação à Terra, mais, né? No caso vai ser menos, porque esse vetor aqui ele tem o sinal de menos, né? Então, menos VA em relação a V e chapéu. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é isolar, né? Então, vai ser isso daqui. Aqui a gente pode deixar como dessa forma aqui, né? X sobre T. Então, vamos deixar negativo. Esse cara aqui passa para o lado de cá positivo, né? Então, vai ser VA em relação a V menos X sobre T. Isso tudo entre parênteses, né? Multiplicando o I chapéu. E o J continua assim, né? Observa, né? O que eu fiz? É como se eu tivesse pegado esse cara aqui, jogado ele, deixado ele desse lado, peguei esse daqui, joguei para o lado de cá, mudo o sinal. E aí depois eu só escrevi, né? Isso que estava do lado de cá eu escrevi desse lado. E o que sobrou do lado de cá eu escrevi desse lado, tá? É bom vocês já irem acostumando com esse tipo de coisa, né? Porque a gente vai fazer muito isso, beleza? Então, esse aqui é o vetor velocidade do vento em relação à Terra, tá? A gente ainda não sabe quanto que vale essas coisas, tá? Mas como que a gente vai fazer para descobrir, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer o módulo, a direção e o sentido. Ele não pediu o vetor, né? Então, o módulo, a direção e o sentido vai ser o seguinte. Lembra que o módulo de um vetor, né? É a raiz quadrada do quadrado da componente x. Então, vai ser quadrado disso daqui. Mais o quadrado da componente y. Dessa forma, certo? E aí a raiz quadrada disso, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar isso. Isso daqui é como se fosse, né? Um a menos b ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar uma coisa parecida com isso. Então, vamos lá, né? Vai ficar PAV ao quadrado, duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, desse jeito.
Aí o menos, né, porque é 2 vezes esse esse, né? Então o sinal de menos continua aqui. Mais o quadrado do segundo, então vai ser x ao quadrado, t ao quadrado, tá? E isso aqui, menos y ao quadrado, menos vezes menos é mais, então vai ficar y quadrado sobre t quadrado, né? E isso tudo está dentro da raiz, tá? Então, fica dessa forma. Então, a velocidade do vento em relação à Terra, né? Vou escrever aqui de uma forma mais compacta agora. Esse x quadrado com esse y quadrado, eu vou juntar eles aqui. Assim, sobre t quadrado. E aí eu vou colocar esse cara negativo aqui no meio. Posso colocar o x primeiro também, não tem problema, né? Mudar a ordem. E tudo isso sobre o t. E o que sobrou é a velocidade do avião em relação ao vento elevado ao quadrado. Então, o módulo desse cara é isso daí, certo? E aí, então, vamos lá, né? Calcular isso. O x é 120 quilômetros, né? 120 quilômetros. O y é 20 quilômetros. O t é 0,5 horas. Então, menos 2 vezes 120 quilômetros. Aí a velocidade aqui é 220, né? Quilômetros por hora. Isso dividido pelo tempo de 0,5 horas, mais o 220 quilômetros por hora elevado ao quadrado, certo? Puxar aqui, né, que a raiz vem até aqui no final. Então agora é calcular isso daí, né? Isso a gente faz na calculadora. Só antes, né, vamos verificar as unidades. Note que aqui vai dar quilômetro quadrado, aqui também, somando um com o outro vai continuar sendo quilômetro quadrado, então fica quilômetro quadrado por hora quadrada. Aqui, quilômetro vezes quilômetro vai dar quilômetro quadrado, essa hora aqui, na verdade, ela está embaixo, né, porque é uma fração aqui, então vai multiplicar esse cara, vai ficar hora quadrada. Então, fica quilômetro por hora ao quadrado, né, os dois ao quadrado, né, e aqui vai dar quilômetro quadrado por hora quadrada também. Somando tudo, vai dar quilômetro quadrado por hora quadrada. Tirando a raiz quadrada, vai dar quilômetro por hora, né? Que é o que tem que ser, já que a gente está calculando uma velocidade, tá? Então, vou fazer aqui na calculadora e já volto com o resultado. O resultado é de aproximadamente 44,7 quilômetros por hora. Beleza? Então, esse aqui é o módulo do vetor velocidade do vento em relação à Terra, tá? Então, essa é a velocidade que alguém parado no chão veria o vento correr lá, né, em relação à Terra, tá? Beleza. Então, isso aí é só o módulo, né? Ele pede o módulo, né? A direção e o sentido. A direção e o sentido são dados pelo ângulo, né? Que ângulo que é esse? Eu vou calcular para esse ângulo aqui, beleza? Esse ângulo alfa aí, tá? Então, ó, só lembrando, a gente achou o módulo desse vetor aqui, né? 44,7 km por hora, beleza? Se você quiser ver como que é o vetor, né? Você pode substituir os números aqui também, né? Você vai ter qual é a cara desse vetor, beleza? Eu vou apagar isso daqui, porque isso aqui não faz parte, né, da solução. Então, vamos descer agora para achar o ângulo. Lembra aqui, né, que isso daqui forma um triângulo, ó.
forma um triângulo retângulo, né? E a tangente, né? A tangente de alfa ali vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O cateto oposto aqui vai ser V, a velocidade V, a velocidade do vento em relação à Terra em y dividido pela velocidade do vento em relação à Terra em x. Então, vamos fazer isso. Então, a tangente de alfa é a velocidade do vento em relação à Terra em y dividido pela velocidade do vento em relação à Terra em x, beleza? Ou seja, né, o ângulo aqui vai ser o arco cuja tangente, né, é isso daqui, ó. Quem é esse cara aqui? É a componente y, né? Isso daqui. Então, vou até copiar aqui. É isso aqui. Sobre, né, a componente x. Note que eu estou pegando os sinais, tá? Tem que pegar os sinais. Sobre a componente x, que é isso daqui. Tá? Aí, né, você substitui os números aqui dentro, né? Isso daqui seria a resposta algébrica, tá? A resposta algébrica seria essa daqui, da mesma forma que essa aqui é a resposta algébrica aqui em cima, tá? Do módulo. Então, vamos substituir agora, né? Então, a gente tem arco cuja tangente, né, é menos 20 quilômetros dividido por 0,5 horas dividido por 220 quilômetros por hora menos 120 quilômetros por 0,5 horas. Então, vou fazer isso aqui na calculadora, tá? Note que a componente x a componente y é negativa e a componente x também, né? Porque isso aqui vai dar 240 com esse mais 120, 220 vai dar menos 20, né? Então, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo também. Ou seja, né, a gente teria um vetor no terceiro quadrante, que é isso daqui, né? Tá no terceiro quadrante mesmo, né? Porque aqui seria o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto, tá? Não quero fazer aquele desenho tudo de novo, não. Então, aqui é o terceiro quadrante, a gente já vê que vai dar uma coisa aí similar, tá? Então, vou calcular aqui e já volto com o resultado. Esse ângulo deu aproximadamente 63,4 graus. Aí você vai olhar atrás do livro e lá está escrito 26,6. Aí você fica assim, meu Deus, errei, né? Só que não, né? Lá está escrito 26,6 sudoeste, né? Então, ele está falando lá, no caso, esse outro ângulo aqui, tá? Eu vou chamar ele de beta. Deixa eu arredar esse negócio para cá. Pronto, trazer esse vetor para cá. Então, ele está falando esse outro ângulo aqui, tá? Beleza? Não sei porquê, mas tanto faz também, tá? Só você pensar, né? Que se isso tudo aqui é 90 graus, né? Então, a gente tem que alfa mais beta é 90 graus, né? Então, é só você fazer, né? Que beta é igual a 90 menos alfa. E aí, você vai chegar, então, que o resultado, né? É esse 26,6 graus. Beleza? Tranquilo? Vou até fazer aqui só para a gente ter certeza. É isso mesmo. Beleza? Então, essa daí
é a letra A, né? Então, esse aí é o ângulo que ele faz, tá? Com o eixo Y negativo, né? Seria com esse eixo Y aqui, ó, tá? Mas eu prefiro esse ângulo, beleza? Então, é isso aí, tá? Vou até circular aqui também. Show. Aí eu poderia ir direto para a letra B, né? Só que eu vou fazer essa letra A de outro jeito agora. Eu vou copiar isso daqui. Pronto. Assim, né? Observa que esse não é um triângulo retângulo, tá? Ele é um triângulo, acho que é, não sei se é isósceles, sei lá, esqueci o nome, né? Equilátero é que tem todos os lados iguais e isósceles acho que tem dois lados iguais, né? Escaleno, acho que é um triângulo escaleno, mas tanto faz, isso não importa, beleza? O que que a gente vai fazer aqui agora? Olha, esse cara aqui eu consigo descobrir, certo? Porque lembra disso daqui, ó? Isso daqui, eu consigo, né? Pegar isso aqui, ó, e descobrir o módulo da velocidade. Lembra que a velocidade aqui, o vetor velocidade, era isso daqui, assim, o módulo dele é simplesmente tirar o módulo disso, tá? Então, olha, esse R aqui, o módulo dele é muito fácil de se calcular, né? O módulo dele é essa raiz quadrada aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aí, né? Vou escrever só assim, tá? Velocidade do avião em relação à Terra vai ser então, né? Isso daqui. Sobre o tempo. Beleza, esse aí é o módulo do V. Então a gente sabe esse cara, a gente sabe esse cara. Para descobrir esse daqui, é só a gente usar uma lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, né? Se você tem um triângulo qualquer, assim, suponha que a gente quer saber o C aqui, vou chamar isso aqui de alfa, tá? Tanto faz, beleza? O C ao quadrado nada mais é do que A ao quadrado mais B quadrado menos 2A. B cosseno do ângulo oposto aí, né? Que é o alfa, tá? Oposto ao lado que a gente quer descobrir. Então, essa daqui é a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. A gente quer descobrir esse cara aqui, ó, né? O módulo dele. Então, a gente precisa fazer VT aqui ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado, então vai ser VT, velocidade do vento em relação à Terra ao quadrado, mais velocidade do avião em relação ao vento ao quadrado. Então, menos duas vezes um vezes o outro. Assim, né? Tá? Vezes o cosseno do ângulo desse ângulo aí, né? Esse cosseno de alfa aí, no caso não é alfa, né? É teta, né? Esse teta aqui, ó. Porque esse é o ângulo oposto a esse lado, né? Igual eu fiz aqui, ó. O oposto ao C era o alfa. Então, aqui pra gente é teta. Beleza. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Então, a gente tem a velocidade, tananã,
ao quadrado. Aí esse cara aqui, velocidade do vento em relação à Terra, é o que a gente quer descobrir, né? Então deixa ele aí. Não, peraí. Fiz duas vezes a mesma coisa aqui, né? Aqui tá errado. Na verdade aqui, deixa eu ver se eu escrevi a velocidade do avião em relação. Eu escrevi esse daqui, então quem eu tenho que escrever aqui é esse daqui, né? Velocidade do avião em relação à Terra. Agora sim. Deixa assim, né? Que é esse cara aqui, né? Ó. Esse aqui é esse, certo? Só que elevado ao quadrado, né? Então vamos elevar isso aqui ao quadrado, ou seja, a raiz vai sumir daqui e o t vai ficar ao quadrado. Então vai ser simplesmente x quadrado mais y ao quadrado sobre t quadrado. Beleza? Mais, né? Esse cara aqui, que a gente tem ele ali, né? Que é o 220 km por hora. Aí isso daqui, olha só que interessante, ó, a velocidade do vento em relação à Terra não, né? Aqui tem que mudar também, né? A velocidade do avião em relação à Terra. Aí aqui, olha só que interessante, esse cara aqui é esse, né? Então, eu vou colocar aqui duas vezes, vou só copiar ele aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Tá aí. Vezes esse outro aqui, que a gente tem ele, e esse cosseno. Mas quem que é esse cosseno? Esse cosseno aqui, ó, eu posso fazer ele em relação a esse triângulo, né? Posso calcular ele aqui, ó, né? Então seria o cateto oposto, não, cateto adjacente, né? Esse daqui, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é x e a hipotenusa é r, só que r é isso daqui. Então, x sobre mais y ao quadrado dentro da raiz quadrada. Certo? Mas olha só que legal. Esse cara aqui vai embora com esse, tá? E aí, o que a gente tem, vou fazer aqui na linha de baixo, que a velocidade do vento em relação à Terra, né? Vai ser igual a raiz quadrada, né? Agora tirando a raiz quadrada dos dois lados. Isso daqui. Agora isso daqui eu vou escrever como menos 2x. Peguei esse x aqui, já escrevi ele aqui direto. Esse VA, V aqui, vou escrever ele aqui e tudo sobre o tempo, né? Que é esse tempo que está aqui embaixo. E esse cara eu vou escrever ele aqui. Agora, eu vou voltar aqui em cima e vou copiar isso aqui. E olha só que interessante. A mesma coisa. Beleza? Então, né, não preciso substituir os números, a gente já vê que vai ser a mesma coisa, né? Então, só ignorar isso aí, beleza? Então, isso daqui já é a resposta, a gente vai achar a mesma coisa. Beleza? Então, o módulo a gente já achou. Acabou que desse jeito aqui, para achar o módulo, eu acho que é mais fácil, tá? Do que ter que fazer tudo isso aqui que eu fiz aqui em cima. Mas para achar o ângulo, aí já é um pouquinho mais chato, tá? Por quê? Achar o ângulo lá era só dividir a componente x e a y, né? Dividir a y pela x e tirar o arco tangente. Mas aqui a gente não sabe a componente x e a y, né? Então aqui a gente tem que fazer outra coisa. O que eu posso fazer, por exemplo? Agora eu sei esse lado, tá? Sei esse lado e sei esse lado. Sabendo esse lado aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente montar a lei dos cossenos, né? De forma que apareça esse ângulo total aqui, ó, tá? Sei lá, posso chamar ele de gama, por exemplo. E aí,
Fazendo isso, né, é só eu subtrair por esse 90 graus aqui, ó, tá? Que eu vou ter esse beta, beleza? Então, a lei dos cossenos, né, por exemplo, como eu estou pegando esse ângulo aqui, agora esse cara ia aparecer aqui, esse aqui e esse aqui iam aparecer aqui e aqui, aqui e aqui, e aqui ia ser esse ângulo gama, tá? Mas eu não vou fazer isso, tá, gente? Porque senão vai demorar demais, ainda tem que fazer a letra B, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né? E vamos para a letra B então, né? Espero que vocês consigam fazer das duas formas, né? Mas é isso. Vamos ler a letra B então. Supondo que o vento mudasse para uma velocidade constante de 40 km por hora, soprando para o sul, qual deveria ser a nova orientação, direção, né, que o piloto precisaria adotar para garantir que sua trajetória resultante em relação ao solo fosse exatamente para o oeste, considerando que a velocidade em relação ao ar permanece em 220 km por hora. Então, vamos esquecer tudo que a gente fez na letra A, tá? Na letra B, vou escrever aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui devagar de novo, né? Ó, supondo que o vento mudasse para uma velocidade constante de 40 km por hora, soprando para o sul. Soprando para o sul. Então, o vento agora, 40 km por hora, soprando para o sul. Assim. Então, a velocidade do vento em relação à Terra. Aí ele fala, né? Qual deveria ser a nova orientação, direção que o piloto precisaria adotar para garantir que sua trajetória resultante em relação ao solo fosse exatamente para o oeste? Olha, antes a orientação do avião era essa daqui, né? Ele estava indo para o oeste, tá? Em relação ao vento. Mas agora ele está falando aqui qual deveria ser a sua nova orientação, direção que o piloto precisaria adotar para garantir que sua trajetória resultante em relação ao solo fosse exatamente para o oeste. Então agora ele quer que esse vetor aqui, ó, né, que esse daqui é o vetor do avião em relação à Terra, no vetor da velocidade do avião em relação à Terra, era esse daqui. Agora ele quer que esse vetor aponte para o oeste, né, ó, que o piloto precisaria adotar para garantir que sua trajetória resultante em relação ao solo fosse exatamente para o oeste. Então agora ele quer esse vetor apontando para o oeste, tá? Então vai ser alguma coisa assim, ó, tá? Alguma coisa mais ou menos assim, apontando para o oeste. Considere que a velocidade em relação ao ar permanece em 220 km por hora. Então, ele quer agora, né, que isso aqui, ó, ele quer ter em relação ao chão essa velocidade, tá? Só um momento. A velocidade em relação ao ar permanece 220 km por hora. Tá, se a velocidade em relação ao ar permanece 220 km por hora, então o módulo, né? O módulo desse cara aqui, ó, vai permanecer o mesmo tanto. Ou seja, é esse mesmo cara, tá? Só que aí agora ele vai ter que apontar para lá assim. Deixa eu só ver aqui.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos deixar 11 mesmo. Então, só apagar isso aqui. Pronto. Então, olha só. A velocidade do avião em relação ao vento, né, tem que apontar para cima, certo? Né, no caso, para o norte, né, aqui, ó, para o norte, né? Porque para compensar essa distância sua aqui, né, que o vento em relação à Terra está viajando, né? E assim, a velocidade resultante, né, que é a velocidade do avião em relação à Terra, vai ser horizontal, né, indo para o oeste. E ele quer saber esse ângulo, né? Eu vou chamar de gama, tá? Então, ó, é isso que ele pergunta. Qual deveria ser a nova orientação, né, que o piloto precisaria adotar para garantir que sua trajetória resultante em relação ao solo fosse exatamente para o oeste? Então, a trajetória em relação ao solo é aqui vermelha, né? O vento está empurrando aqui para o sul desse jeito, né? Com 40. E aí ele tem que fazer essa velocidade aqui então, tá? E aí, né? Para poder fazer isso, agora ele deu quanto que vale esse cara, né? E ele deu quanto que vale esse cara aqui, né? É o mesmo 220, né? Ele fala que permanece o mesmo. Então a gente só precisa calcular esse ângulo, né? Note que a gente tem o cateto oposto e tem a hipotenusa, né? A gente nem precisa calcular esse cara, tá? Então, se a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa, eu posso calcular o seno de gama é igual ao cateto oposto, que é a velocidade do vento em relação à Terra, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade do avião em relação ao vento. Então, o gama vai ser ou seja, né? Vai ser então arco seno. Deixa eu circular isso aqui, que isso aqui já seria a resposta, né? A velocidade do vento em relação à Terra, ele falou que é 40 km por hora. E a velocidade, né, do avião em relação à Terra é os 220 km por hora. Note que as unidades vão se cancelar, né, já que não tem como calcular arco seno de unidade, né, só de número. Nós vamos obter, então, já volto com o resultado, um ângulo de aproximadamente 10,5 graus. E aí no livro ele chama de noroeste, tá? Provavelmente, né, porque tá entre o norte e o oeste. Só que eu não sei se é de um lado para o outro, não sei exatamente como que olha isso, né? Norte apontaria para cima e o oeste para a esquerda. Então, é esse ângulo aí, beleza? Com o eixo X negativo, né? Tá? Lembrando que aqui na letra B a gente está usando esse mesmo sistema de eixos, tá? Então, vou colocar ele aqui. E agora está completo. Até que a letra B foi bem tranquilo, né? Então eu deixo aí para vocês, para poder tentar, né, achar o ângulo fazendo dessa outra forma que eu falei aqui, né? Usando a lei dos cossenos, tá? Lembrando que esse C aqui no caso vai ser esse cara. O A vai ser qualquer um desses outros dois, pode ser esse. E o B pode ser esse, tá? E o ângulo vai ser esse ângulo total aqui. Depois é só subtrair de 90 graus que você acha quanto que é esse beta aqui, tá? Então é isso daí, né, gente? Um exercício aí de velocidade relativa, tá?
em que não era um triângulo retângulo, né? Muitos são um triângulo retângulo, aí é facinho de resolver. No daqui é um triângulo, acho que escaleno, né? Então, e a gente não tem um ângulo aqui simples, né? Todos os ângulos são complicados, tá? Não tem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. Então, é isso aí. Eu vou resolver mais algumas questões de velocidade relativa, tá? Para poder desvendar isso daí. Mas eu estou acabando o capítulo 3, né? E vamos começar o capítulo 4. Só que eu quero dar uma estudada ainda um pouco no capítulo 4, né? Para eu conseguir falar da forma mais objetiva possível sobre as leis de Newton, tá? De uma forma que fique muito claro o que elas são, tá? Então, nesses próximos dias eu vou terminar o capítulo 3, né? Fazendo mais umas 2 ou 3 questões aí. Eu sei que o capítulo 3 ficou muito grande, mas é um capítulo muito importante, né? O mesmo vai acontecer com o 4 e o 5. Então, é um capítulo muito grande. Eu fiz bastante exercícios, né? E aí, fazendo mais esses 2 aí ou 3 exercícios, não sei ainda, provavelmente aí de velocidade relativa, né? Para poder desvendar um pouco mais esse assunto. Aí eu vou dar uma pausa aí, né, de alguns dias para poder preparar aí, né, a explicação direitinho do capítulo 4. E aí a gente entra com os exercícios do capítulo 4, beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer aí, né? Valeu, falou e até a próxima.